Boa noite. Hoje teremos mais uma palestra com a Aline. Vamos fazer agora a leitura inicial, depois a prece, para depois ter a nossa palestra com a Aline. A leitura é do livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, com o espírito André Luiz. A lição 26, se você deseja. Se você deseja ser cristão efetivamente, perdendo, vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos de que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Suportando, resistirá na tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos. Sofrendo, terá mais luz. Sacrificando-se, encontrará a paz. Suando, purificar-se-á. Amando, iluminará sempre. Essa é a lição 26, se você deseja. Vamos para a prece. Amigo Jesus, agradecemos mais um dia, mais um momento que estamos reunidos aqui online com o grupo para termos mais uma palestra, a primeira do ano de 2021. Agradecemos a presença de todos, encarnados e desencarnados. Ajuda Jesus, a nossa amiga Aline, que irá ministrar a palestra de hoje, intuindo a gente também para aprender as lições que será apresentada hoje para todos nós, que possamos estar concentrados, conectados, receptivos, para que possamos aprender da melhor forma possível. Agradecemos mais uma vez a oportunidade. Assim seja. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, pessoal. Então, a nossa palestra de hoje é com a Aline, né, que eu já falei. O tema da palestra é começar de novo. A Aline é daqui da casa, todos nós já conhecemos ela. Então, Aline, fica à vontade. Boa noite. Pode ficar à vontade. Obrigada, Leudson. Boa noite a todos e feliz ano novo para todos nós. Esse tema do nosso estudo da noite foi pensado justamente pela época, pela semana, primeira semana do ano de 2021. Nós sabemos que essa passagem é apenas no calendário, o tempo não para, porém, todos nós começamos um ano mais esperançosos e com muitas resoluções, com essa vontade de alguma forma começar de novo. E a vida vai nos ofertando inúmeras oportunidades, sabemos, né, de reiniciar, de virar as páginas, de começar a escrever numa página em branco. Então, muitas vezes, nós iniciamos novos trabalhos, novos projetos de vida, iniciamos novas relações, mas é importante que a gente pense que podemos também, com essa ideia do começar de novo, recriar, renovar, dentro das mesmas relações, dentro do mesmo local de trabalho, dentro da mesma situação em que estamos vivendo e principalmente dentro de nós mesmos. Nós, praticamente todos nós que estamos aqui, tivemos a oportunidade de sair do nosso país e migrar para o Canadá. E nós sabemos que essa movimentação é definitivamente um começar de novo. Não é simples, nós sabemos disso, e alguns pontos desse começar de novo que nos são tão claros agora que estamos aqui em outro país, nós gostaríamos de relembrar. Um deles é o desapego. Então, nós sabemos que a maioria de nós deixou para trás bens materiais,
tivemos que deixar para trás, de certa forma, os nossos títulos, tivemos que desapegar das pessoas. Então, começar de novo num outro país nos leva a refletir o que nós levamos da vida. Porque se para mudar do Brasil para o Canadá, nós pouco trouxemos em termos materiais, imagine quando nós voltarmos para a pátria espiritual. Então, é quando nós entendemos que os nossos entes queridos, as nossas coisas, os nossos diplomas, aqueles que a gente tinha na parede, eles começam a ter, de certa forma, um outro valor. E essa conexão nós queremos fazer lembrando o que os espíritos responderam para Kardec em relação ao que nós levamos deste mundo. E eles dizem que nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então, assim como nós trouxemos as nossas lembranças do Brasil, nós também assim levaremos para a pátria espiritual, lembrando, isso é muito importante, que a futilidade, quando eles falam, muitas vezes são, como me lembrei também de uma música chamada Epitáfio, do Titãs, em que o epitáfio é aquela frase que é escrita sobre o túmulo, na lápide. E a letra nos fala de um arrependimento, como se a pessoa que estivesse ali estivesse arrependida de coisas, de futilidades que talvez ela tenha tido. E fala, né? Eu deveria ter complicado menos, ter me importado menos com problemas pequenos. Então, essa é a ideia que os espíritos nos trazem para que nós nos desapeguemos, eh, inclusive dos nossos sentimentos menos felizes. Bom, outro ponto também, e aí eu trouxe para nós aqui essa figura do iceberg, que nós, como imigrantes, temos certeza disso. Quando a gente começa de novo, a gente precisa sair da chamada zona de conforto. E tudo isso que está abaixo da linha da água, que as pessoas não veem, é o que realmente é. É dedicação, é planejamento, é inovação, persistência, resiliência, sacrifício. Então, começar de novo, seja num novo país, num novo trabalho, numa nova relação, ou principalmente dentro de nós mesmos, começar a essa modificação quando a gente pontua as nossas dificuldades, requer toda essa movimentação de sentimentos, de atitudes. Definitivamente é trabalho, definitivamente é sacrifício. Não é simples a gente mudar. É um trabalho paulatino, nós vivenciamos isso. E todo começo requer a persistência. E daí é quando nós nos lembramos também da pergunta 909, que Kardec faz aos espíritos sobre os esforços para vencer as más inclinações. Ele pergunta se nós podemos vencê-las, se nós nos esforçarmos. E os espíritos respondem que sim, e que muitas vezes são esforços bem pequenos que nós precisamos fazer, mas eles dizem que o que falta para nós é a vontade. E por isso essa imagem aí do iceberg, até porque lá no topo está ali, né, no slide, é como as pessoas imaginam. E muitas vezes, na verdade, né, nós conseguimos, ainda bem que nós conseguimos, muitas vezes disfarçar ou não expor
aquelas nossas características mais feias e que até nos assustam. E é assim que as pessoas nos veem, porém, o trabalho, né, da construção, da renovação das nossas mazelas é esse bloco aí enorme de gelo, são definitivamente as nossas imperfeições, e o trabalho é de persistência, de sacrifício. Outro ponto, no começar de novo, muito importante, e que nós, estando aqui em outro país, conseguimos perceber com muita clareza, é o grande exemplo da humildade que Jesus nos deixou, na verdade, que ele exemplificou. E sabemos que quando imigramos, esse começar de novo faz com que nós cheguemos aqui precisando dar novos passos. Precisamos tirar novamente a carteira de motorista, precisamos entrar na escola novamente, precisamos ter empregos, né, trabalhos, talvez de força física, porque os nossos diplomas ou toda a nossa estabilidade ficou, né, no Brasil, estabilidade profissional, estabilidade financeira. Então nós, como ninguém, temos essa grande responsabilidade, né, tanto enquanto espíritas, tendo a abençoada e consoladora doutrina, que nada mais é do que os ensinamentos do Cristo, mas sob a ótica e a explicação tão esclarecedora dos espíritos, nós temos e trazemos essa imensa responsabilidade. E é quando nós nos lembramos dessa passagem aqui, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Jesus nos diz assim, a passagem, né, Lucas nos diz assim, que o servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Então, nesse chamado, né, nesse chamado do Cristo através de Lucas, nós conseguimos perceber a nossa responsabilidade. E como a gente sempre brinca, né? Nós estamos tendo a oportunidade de uma nova encarnação na mesma encarnação e a gente lembra do que vivenciou no nosso país de origem. Então, fica mais nítido a gente ter que começar de novo e ter que trabalhar desapego, ter que trabalhar a humildade, ter que trabalhar tantos pontos em nós, com essa grande oportunidade. Jesus já nos disse: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará". Então, que a doutrina, né, que nos está sendo ofertada, que ela possa verdadeiramente, através do estudo das obras subsidiárias, que a gente possa conhecer, entender a verdade, que nos libertam desse homem velho e que assim possamos começar de novo a cada instante. Nós temos grande responsabilidade a partir do momento em que conhecemos a verdade, que temos acesso a ela. E nós trouxemos também, para compartilhar esse tema, uma página muito bonita do benfeitor espiritual Emmanuel, cujo título é exatamente Começar de Novo. E essa página vem através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós vamos ler e vamos refletir durante a leitura e também fazer algumas considerações. Então, Emmanuel começa nos dizendo assim: erros passados, tristezas contraídas, lágrimas choradas,
desajustes crônicos. Às vezes, acreditas que todas as bênçãos jazem extintas, que todas as portas se mostram cerradas à necessária renovação. Esquece-te, porém, de que a própria sabedoria da vida determina que o dia se refaça cada manhã. Começar de novo é o processo da natureza, desde a semente singela ao gigante solar. Então, Emmanuel aqui vem nos falando sobre a beleza do exemplo da natureza, que nos leva a entender, a ter esse conforto de que começar de novo faz parte de um processo, desde a semente singela ao gigante solar. E nós trouxemos uma imagem muito familiar para nós agora, né, que estamos aqui no Canadá, nem tanto para quem está no Brasil, nosso país de origem, que é uma imagem à esquerda do inverno e à direita da primavera. Então, quando a gente faz uma ligação com a mensagem de Emmanuel, quando ele fala de erros, das tristezas, de lágrimas choradas, nós podemos fazer um link, né, com a imagem do inverno. Está sem filtro, né, nós sabemos disso, a gente acha bonito, mas realmente nos leva, de certa forma, nessa necessidade de busca do sol, das cores, e pode levar muitos de nós, né, a tristezas, a lágrimas. Sabemos que nos países frios, onde o frio é extremo, e talvez até aqui no Canadá, né, lá na costa leste, quando se tem 8 meses de neve, de frio, a tendência é que as pessoas se sintam mais introspectivas e até, sigam por um caminho de mais depressivo, né. Então, quando a gente mesmo, a gente entra no inverno um pouco animado, né, a neve, vai chegando no finalzinho, a gente já sente aquela necessidade de começar de novo, que a primavera comece de novo. E aí vem as flores, as cores, o sol volta a brilhar, na verdade volta a sair, né, de trás das nuvens. Então esse ensinamento da natureza, inclusive de que o sol está sempre lá, é para nós. Então o sol sempre brilha, né, e a verdade é que o sol sempre brilha dentro de todos nós, o bem. Nós só podemos e precisamos fazer essa renovação, esse começar de novo, como a natureza nos ensina, tentando buscar o que há de mais colorido, de mais bonito, de mais caloroso em cada um de nós. E Emmanuel continua: se experimentaste o peso do desengano, nada te obriga a permanecer sobre a corrente do desencanto. Reinicia a construção dos teus ideais em bases mais sólidas e torna o calor da experiência, a fim de acalentá-los em plenitude de forças novas. O fracasso visitou-nos em algum tentame de elevação, mas isso não é motivo para desgosto e autopiedade, porquanto frequentemente o malogro de nossos anseios significa ordem do alto para mudança de rumo, e começar de novo é o caminho para o êxito desejado. Quando a gente leu essa passagem, ressaltamos a palavra fracasso, nos lembramos da história de Thomas Edison com a lâmpada incandescente. Conta-se que quando ele estava no número mais ou menos 700 de tentativas, um dos seus ajudantes chegou para ele e disse assim: nós devemos parar, porque nós já tivemos 700 tentativas fracassadas, por que que nós vamos continuar? E aí foi quando Thomas Edison respondeu para ele: na verdade, nós temos 700 tentativas que nós sabemos sim, que não deram certo. E por eliminação, nós vamos continuar tentando. 700 não deram certo,
mas nós podemos sempre começar de novo e continuar tentando. Então diz que com a tentativa mais ou menos 1200, ele finalmente conseguiu inventar a lâmpada, incandescente. E essa ideia, né, das tentativas e a fala do Thomas Edison nos leva à ideia do recomeço. Então, foram 1200 vezes que ele recomeçou, até ele conseguir, até ele ter o sucesso. E nós ressaltamos também a palavra autopiedade, porque muitas vezes a gente precisa avaliar se essa autopiedade não está muito ligada ao nosso orgulho. Nós temos uma visão distorcida da nossa individualidade, então nos julgamos conscientemente ou não merecedores de destaque e não de fracasso. Então aí mais uma vez, né, a humildade para nós reconhecermos que fazemos parte de uma grande engrenagem, né, nessa imensa máquina que se chama mundo, e que nós, como diz Emmanuel, precisamos estar atentos. Pode ser uma ordem do alto para mudança de rumo, como Thomas Edison fez com a lâmpada. E começar de novo é o caminho para o êxito desejado. Emmanuel continua: temos sido talvez desatentos diante dos outros, cultivando indiferença ou ingratidão. No entanto, é perfeitamente possível refazer atitudes e começar de novo a plantação da simpatia, oferecendo bondade e compreensão àqueles que nos cercam. Teremos perdido afeições que supunhamos inalteráveis. Todavia, não será justo por isso que venhamos a cair em desânimo. O tempo nos permite começar de novo na procura das nossas afinidades autênticas, aquelas afinidades suscetíveis de insuflar-nos coragem para suportar as provações do caminho e assegurar-nos o contentamento de viver. Desfaçamo-nos de pensamentos amargos, das cargas de angústia, dos ressentimentos que nos alcancem e das mágoas requentadas no peito. Descerremos as janelas da alma, para que o sol do entendimento nos higienize e reaqueça a casa íntima. Então, Emmanuel nos diz que nos relacionamentos amorosos, familiares, de amizade, que muitas vezes se desfazem de forma tão inesperada e dolorosa, nós caímos muitas vezes em desânimo, mas também nos envolvemos na mágoa, no rancor. E ele diz sim que nós podemos começar de novo, buscar nossas afinidades autênticas. Porém, é muito importante que a gente se lembre de que o Evangelho também nos diz que nós não devemos guardar, né, a mágoa, guardar o rancor. E ainda que nessas relações que se desfizeram tenhamos tido ou deixado inimigos, a palavra que o Evangelho usa é essa, e a gente vai usar também, mas o que eles nos aconselham, né, é que nós não tenhamos nenhum pensamento oculto para que mal os atinja. Eles dizem que a gente definitivamente não consegue sentir o mesmo por um inimigo, né, um desafeto, o que a gente sente por um amigo. Mas, verdadeiramente, não devemos nos opor à reconciliação, devemos desejar-lhes o bem e não o mal, devemos experimentar júbilo, alegria, ao invés de pesar, quando vemos um bem acontecer com eles. Devemos socorrê-los em se apresentando ocasião, devemos nos abster, seja por palavras, por atos, de tudo o que possa prejudicá-los. E, finalmente, retribuir aos nossos desafetos um mal, sempre com o bem, de novo, a humildade, sem a intenção de os humilhar. Então, nós sabemos, né, que o, o tempo é muito relativo, né, meus irmãos? A gente sabe que
Como completa aqui Emmanuel, tudo na vida pode ser começado de novo, e a todo instante o tempo é relativo, não tem 31 de dezembro, 1º de janeiro, né, o tempo flui como as águas de um rio. Tudo pode ser começado de novo para que a lei do progresso e do aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções. Efetivamente, em muitas ocasiões, quando desprezamos as oportunidades e tarefas que nos são concedidas na obra do Senhor, voltamos tarde a fim de revisá-las e reassumi-las. Porém, diz Emmanuel, nunca tarde demais. Então, voltando à música, Epitáfio, que a gente possa começar de novo agora, enquanto estamos ainda encarnados, não deixar para nos arrepender quando voltarmos à pátria espiritual, ou ficar refletindo, né, a nossa consciência grita, e aí quando nós falamos, nas zonas, né, umbralinas, nada mais são do que a nossa consciência falando alto: "Olha, você deveria ter complicado menos, você deveria ter amado mais, você deveria ter visto o sol se pôr, você deveria ter, trabalhado menos", mas no sentido de ter mais tempo para o que é verdadeiramente essencial. E indo então para o finalzinho, do nosso estudo dessa noite, a gente lembra dessa linda frase do nosso companheiro Chico Xavier. Ele nos diz que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E o agora é agora mesmo, nesse instante, nesse segundo. Começar a escrever numa página em branco do livro da nossa vida um novo fim, com essas belas letras cursivas que aqui se encontram. E sempre lembrando, meus amigos, do companheiro Paulo de Tarso, que na estrada de Damasco, ele era Saulo, o maior perseguidor dos cristãos, e na sua peregrinação contra um dos cristãos, Ananias, ele pega a estrada de Damasco, e no caminho, às portas da cidade, ele vê o próprio mestre, que pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E sem forças para responder a essa dolorosa pergunta, Saulo questiona: Quem sois vós, Senhor? E o mestre responde: Eu sou Jesus. Então, Saulo, né, aquele poderoso fariseu, maior perseguidor dos cristãos, ele se curva ao solo, aos prantos, porque naquele momento ele compreendeu a verdade e ele viu que os cristãos estavam certos. E naquele momento ele não teve dúvida, ele não se culpou, ele não olhou para trás, ele apenas perguntou: Senhor, o que quer que eu faça? Ele perguntou com o sentido de: o que quer que eu faça? Para eu começar de novo, para eu deixar para trás as minhas mazelas. E ele precisou de um tempo no deserto, ele precisou de todas aquelas palavras que estão lá embaixo do iceberg, de persistência, de muito sacrifício, numa luta interior contra si mesmo, para se renovar e para se fazer Paulo, o maior exemplo do cristianismo, o maior difusor das ideias cristãs. Quando a gente lê as cartas de Paulo, inclusive uma das músicas, né, da banda, é a dos Anjos, desculpa, eu esqueci o nome da banda, me lembra? É, do Renato Russo. Então, que muitos às vezes acham que é a letra do Renato Russo, né, mas é uma das epístolas de Paulo. Então, ele deixou todos esses ensinamentos depois de começar de novo. Então, meus irmãos, que nós possamos, olhando essa imagem, visualizando-a como se fosse as mãos do próprio Cristo, perguntar para Ele: Senhor, o que quer que eu faça para que eu comece de novo, para eu deixar esse homem velho para trás, para eu começar de novo nas mesmas relações,
para eu começar de novo aonde eu preciso me reformar e aonde eu preciso fazer melhor, com o meu próximo, comigo mesmo, nas comunidades, por onde quer que eu passe, nas estradas por onde quer que eu passe. Então que possamos, nesse instante, encerrar com essa belíssima imagem, lembrando sempre dessa frase do nosso companheiro Paulo de Tarso: Senhor, o que quer que eu faça? Muita paz a todos. Eu vou pedir permissão para stop share e nós vamos fazer a nossa oração final, fechando os nossos olhos, nos conectando com Cristo que invade as nossas almas com o seu amor, com a sua luz, aquela mesma luz vista por Saulo na estrada de Damasco. E ao sentir nesse instante o poder do amor cristão, nós rogamos ao Senhor que esteja conosco toda vez que lhe perguntarmos o que quer que eu faça, como posso começar de novo. Que os nossos mentores espirituais estejam conosco, que toda a equipe dessa casa, os benfeitores espirituais, possam estar sempre inspirando a cada um de nós, nos nossos estudos, na nossa disciplina, no nosso comprometimento, para que essa doutrina abençoada, que nada mais é do que a visão esclarecedora dos ensinamentos do Cristo, possa nos auxiliar nas nossas estradas pessoais. Mestre Jesus, fique conosco, nos mostrando sempre o que Tu queres que nós façamos, hoje e agora e para todo sempre. Que assim seja.